Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados em Cristo, shalom, amada igreja, shalom aqueles que não conhecem a Jesus também. Eu quero iniciar hoje, amados, essa ministração, essa palavra, ou estar aqui. Quero fazer um agradecimento que talvez eu não tenha feito, porque esta pessoa, ela pediu que não fosse feito, mas eu quero honrá-lo diante do foco, diante desta palavra, antes disso, antes de ministrar a palavra, o Júnior Barros, a qual nos permitiu que isso acontecesse. Em algum tempo eu procurei a rádio, estava pensando em gravar alguns programas na TV, mas o ministério estava iniciando e nós não poderíamos arcar ainda com as despesas. Nós entendemos que era um tempo do Senhor, nós vamos ficar quietos. E de repente o Júnior Barros me procura, ofertando este tempo aqui na TV, e em conjunto com o Tiago e o seu pai, pessoas muito queridas, né? O Tiago daqui da TV e o seu pai e o Júnior nos proporcionaram este momento precioso, e eu quero honrá-los e dizer que Deus vai fazer algo tremendo na vida de vocês, porque vocês produziram algo ou autorizaram algo para o reino dele ser exaltado. Não é a minha vida, não é o ministério a qual eu estou à frente, a qual eu estou ministrando para pessoas, não é nada disso. É o reino do Senhor, o reino poderoso. E este reino proporciona pessoas que permitem que o reino dele seja proferido, que o reino dele seja distribuído, mostrado em vários lugares. O Senhor da glória irá honrá-los em nome de Jesus. Creiam nisso, tenham fé. E que a palavra poderosa de Deus também possa influenciá-los para que entendam que no tempo do Senhor todas as coisas acontecem e Ele vos ama. Ama você, Júnior, ama você, Tiago, da TV, ama o seu pai. E que vocês e essa equipe da televisão, que está aqui sempre disposta, a equipe, em nenhum momento eu fiz vários programas, em nenhum momento eu fiz isso, mas eu entendo que era o momento oportuno. Eu quero agradecer de coração a todos os envolvidos aqui da TV, o Júnior, o Tiago e os demais companheiros de trabalho. Vocês são excelentes naquilo que fazem e eu quero parabenizá-los, porque permitem que o reino de Deus seja proferido de uma forma tão clara, através da palavra de Deus que é passada na TV, nas rádios, na internet e de tantas outras formas. Nós vamos falar sobre o profeta Isaías, o livro de Isaías, capítulo 55, amados, que nos dá uma direção de que o tempo é agora, para todos nós, para todos. Então a palavra de Deus diz assim, no capítulo 55, do versículo 6 ao 9, diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Palavra do Senhor da glória. Que coisa tremenda, amado. Sabe o que eu vejo nesse texto? Isaías está dizendo ao povo de Israel, dizendo àquele povo, mas esse contexto, amados, nos faz ser atraídos por essa dimensão. Buscai, e eu revelarei, e eu me manifestarei a ti. Esta palavra diz respeito a agora é o tempo. Amados, quem sabe o dia de amanhã? Eu e você não sabemos quando partiremos dessa peregrinação. Eu e você não sabemos quanto tempo de vida temos. Eu e você não sabemos o que vai acontecer amanhã. Amados, nós não sabemos disso, nós não temos poder, discernimento para saber isso. Nenhuma ciência sabe disso. Ou seja, quando fazem a reflexão ou passam sobre
o tempo, sobre as características da meteorologia, ou seja, se haverá frio, se haverá calor, se haverá chuva. Os satélites indicam que há uma massa, né, uma condição de tempos frios, de esfriamento em determinado setor, em determinada região do Brasil, e eles proferem isso, e isso realmente acontece. A ciência consegue, através do seu conhecimento tecnológico e conhece, através dos satélites, captar estas mensagens, essas indicações da Terra ou das condições climáticas e nos passar. Mas eu entendo também que o Senhor soberano sobre céus e terras, quantas vezes a condição climática te disse lá na televisão que aconteceria isso e foi totalmente ao contrário. Poxa, mas hoje eu pensei que ia chover esses 3 dias, falou que ia fazer sol por 3 dias e os 3 dias choveram. É que a condição meteorológica não é absoluta, não é perfeita. Ela tem uma margem de erros e ela pode errar. Agora, a condição do nosso Senhor da Glória, a qual o profeta Isaías declara ao povo, olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto é tempo, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ele está dizendo que ele é soberano sobre a meteorologia, sobre céus e terras, sobre a nossa vida, e ele é soberano ao ponto de você voltar-se ao Senhor, você, amados, talvez que esteja afastado, você que nunca buscou a Jesus, talvez eu fale para pessoas que nunca foram numa igreja, nunca estiveram congregando, nunca ouviram a palavra, ouviram daqueles que fazem, excluem pessoas que querem falar de Jesus a ele. Talvez, amados, essa palavra talvez seja para você nesta noite. Talvez seja para mim ou para aquele que também está inserido no corpo de Cristo, eu não sei. Mas essa palavra vai chegar ao coração daquele que necessita, conforme apraz ao Senhor, porque eu confio nesta palavra e ela tem poder para transformar e regenerar vidas. Então esta palavra está fazendo um chamado a você, a mim e a você. Olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Volte ao seu aprisco agora, porque você não conhece o dia de amanhã, porque você não sabe o que acontecerá amanhã, e a palavra é clara. Busque ao Senhor enquanto é tempo. O tempo é agora. Amado, você que estava caminhando com Jesus, que se perdeu, retrocedeu, voltou ao próprio vômito, voltou ao charco de lodo, ao lamaçal de pecado, está pensando que não há mais jeito, que não há mais esperança, porque você conheceu, caminhou com Jesus, viu os seus milagres e de repente volta, retrocede. A palavra de Deus diz que ele não se agrada dos que retrocedem, mas daqueles que permanecem fiéis à sua palavra, daqueles que buscam, que perseveram, que querem mais do Senhor. Agora, o inimigo das nossas almas tenta, de forma decadente, de forma miserável, nos atrair para o pecado. E quando nós caímos, amados, o interessante é que ele nos dá a oportunidade agora, nesta noite, hoje, de voltar. Clame ao Senhor, busque ao Senhor agora. Clame a Ele, Ele ouvirá de todo o teu coração. Fale, Senhor, eu estava contigo, eu caminhava na tua presença, agora eu voltei, eu retrocedi ao pecado. Eu estou no pecado novamente, eu estou inserido em pecados de morte. Mas, Senhor, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o Senhor me liberta. Então, peça ajuda, amados. Peça ao Senhor, clame de todo o teu coração. E Ele te estenderá as mãos, como sempre. Porque a fidelidade dEle é para sempre. O amor dEle é para sempre, não muda. Mesmo que você voltou para o pecado, Ele te ama continuamente. A fidelidade dEle está estabelecida ainda. Mas você precisa arrepender-se, você precisa voltar a Ele e buscá-lo com toda a intensidade. E Ele te libertará, em nome de Jesus. Então ele fala, porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os meus caminhos como os vossos caminhos, diz o Senhor. Os nossos caminhos, amados, parecem ser perfeitos quando nós traçamos, mas a perfeição dos caminhos está traçado em Jesus, é nele e por ele são todas as coisas. Então nele está inserido todo o contexto, toda a palavra, toda a profecia, toda a intensidade, todo o poder, toda a manifestação da glória dele. E alguns falam, mas Pastor Paulo,
para e entra na lógica humana. Isso não é certo, não dá para viver pela fé. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando que eu faço as coisas conforme o rumo natural das coisas acontecem, mas entendendo que o Senhor está em pleno controle de todas as coisas, confiando plenamente nele, porque para que eu não desvie para a esquerda nem para a direita, permaneça fiel à sua palavra, permaneça fiel a ele, amados. É isso que eu estou dizendo, conduta de dignidade, conduta de virtude, uma fé inabalável, permanecer fiel à sua palavra, porque os pensamentos nossos às vezes erram, não são como os de Deus. Os caminhos nossos não são como os de Deus. Você quer ir por um caminho, você quer ir em um lugar, mas será que é apreciável ao Senhor? Não porque ele queira machucá-lo, feri-lo, não, amados. Mas ele sabe o melhor lugar, ele sabe o melhor caminho, ele tem o melhor pensamento, porque é perfeito, é puro, é cheio de amor e de misericórdia por mim e por você. Esse é o Deus que nós servimos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amados, por favor, confie nele. Entenda que tudo o que o Senhor prometeu, as promessas do Senhor, o propósito de vida para que nós viéssemos a ter vida, estivéssemos vivos até agora, há um propósito muito maior. O propósito não é de fazer grandes templos e templos luxuosos e ter uma quantidade excessiva de membros saindo para fora da porta do templo aí, que eu preciso construir outro. Não é esse o propósito. O propósito é vidas tementes ao Senhor, vidas clamando ao Senhor, vidas louvando ao Senhor, exaltando o Senhor. O propósito é ver vidas resgatadas, daqueles que estão próximo ao abismo, próximo à morte, resgatados, regenerados para a glória de Deus. Esse é o propósito, ganhar vidas. E a palavra de Deus diz que Deus está dando a oportunidade de todos, além de ouvir a sua palavra, de se arrependerem, porque é necessário ouvir e se arrepender, para que as coisas do reino de Deus aconteçam, porque milhares, bilhões de pessoas já ouviram a palavra de Deus. Faltam ainda muitos. Deus está dando oportunidade para os povos não alcançados, para tantas pessoas que não ouviram. Mas bilhões de pessoas ouviram, mas não se arrependeram. E é necessário ouvir e se arrepender, reconhecer que o Senhor é um Deus soberano, que o Senhor tem domínio sobre céus e terra. Então, amados, nessa noite, buscai ao Senhor, porque agora é o tempo. Pare tudo o que você está fazendo. Pare literalmente tudo que você está fazendo e busque ao Senhor. Agora é uma oportunidade, amado. Eu declaro isso em nome de Jesus. É uma oportunidade de você voltar ao aprisco, voltar ao Senhor, se prostrar, se render ao Senhor e dizer: Senhor, me ajude, eu preciso. E Ele manifestará a glória dEle sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que a graça, a paz do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja contigo e com a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.